Hoje nós vamos tratar sobre o sexto mandamento da lei moral de Deus. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em Êxodo capítulo 20, verso 13. Êxodo 20, verso 13. É um mandamento que tem apenas duas palavras. Diz assim a Sagrada Escritura, sexto mandamento: não assassinarás. Talvez na sua versão esteja não matarás. Está correto, está certo. Porém, não matar precisa ser um mandamento muito bem explicado. Na língua hebraica, e esse texto foi escrito no hebraico, a palavra matar, que é usada aqui no Antigo Testamento, é a mesma palavra para assassinar. Não é, por exemplo, uma palavra usada em relação àquele que se defende de algo. Às vezes, numa situação específica, você precisa, para não perder sua vida, tirar uma vida. Uma pessoa está te agredindo ou está agredindo sua família, a única maneira de você defender é você tirando a vida daquela pessoa. Às vezes um bandido entra na sua casa, uma situação como essa, você está na guerra e você está lutando contra um outro exército, ou você é um cumpridor da lei, um magistrado, e você precisa executar a pena de morte. Não é pecado quando a morte se dá nessas condições. E o texto não matarás, este sexto mandamento, ele não se refere a esse tipo de morte. Ele está se referindo a matar pessoas deliberadamente, cometer assassinato, de fato. Então aqui nós precisamos ter muito cuidado para compreender que não matar, ele tem um sentido muito específico e não significa não matar de jeito nenhum. Porque se fosse isso, não matar de jeito nenhum, imagine quantos pecados seriam cometidos por soldados, por pessoas que trabalham nas Forças Armadas, que participam de guerras, ou que defendem sua família, né, em situações de risco, como um ladrão que invade a casa à noite. Não é nesse sentido que o texto está se referindo. É matar no sentido de cometer assassinato. Tá? É matar neste sentido. Aqui, o Catecismo Ortodoxo, na pergunta de número 119, ele pergunta: qual é o sexto mandamento? O sexto mandamento diz a resposta: não matarás, conforme Êxodo 20, verso 13. Então, a pergunta 120, ela começa a trazer alguns desdobramentos importantes sobre o sexto mandamento. A pergunta é a seguinte, prestem bem atenção. O que Deus exige de você no sexto mandamento? A pergunta já é interessante, irmãos, porque ela nos deixa reflexivos. Quando eu leio o sexto mandamento e me deparo com a expressão não matarás, não assassinarás, o que a Bíblia está exigindo de mim nesse mandamento? E é aqui que vai começar a nossa reflexão para desdobrar o sentido de não matarás aqui. O que Deus exige de você no sexto mandamento? A resposta: que eu não devo menosprezar, comece a anotar aí, comece a contar, que eu não devo menosprezar, insultar, odiar ou matar meu próximo, nem através dos meus pensamentos, palavras, olhares ou gestos, e muito menos através de ações, e nem me associar com outros para isso. Antes, devo renunciar a todo desejo por vingança. Também não devo me prejudicar ou me expor ao perigo imprudentemente. Por isso, também o governo está armado com a espada para prevenir homicídios. Essa resposta, irmãos, é uma das melhores que eu acho aqui nessa parte do Catecismo Ortodoxo em que se trata dos 10 mandamentos. Porque aqui nós temos um desdobramento tanto da questão negativa quanto da questão positiva do mandamento. O que eu não devo fazer, negativo, né? E o que eu devo fazer. Ou seja, não matar implica que nós temos que fazer coisas.
tomar decisões, atitudes para que o mandamento seja cumprido. Não é só deixar de fazer coisas, matar pessoas, mas é fazer coisas para que o mandamento seja cumprido. Então, analisando de mais perto essa questão, o catecismo diz: eu não devo menosprezar, insultar, odiar ou matar o meu próximo. Vocês lembram que Jesus Cristo, numa certa passagem do Evangelho, ele diz: todo aquele que odeia seu irmão já cometeu o crime de assassinato. Ou seja, quebrou o sexto mandamento. Jesus está falando de uma situação em que você odeia uma pessoa. Você não matou aquela pessoa fisicamente. Você não foi lá e acabou com a vida dela. Você simplesmente nutre no seu coração uma raiva daquela pessoa ou um ódio daquela pessoa, mas na concepção bíblica, na concepção do Senhor Jesus Cristo, essa raiva e ódio equivale a matar a pessoa. O mandamento, irmãos, tem desdobramentos muito sérios e ele, como dizia Calvino, ele serve como um espelho para nós, porque ele mostra que nós quebramos esse mandamento muitas vezes. Todos nós já tivemos raiva de pessoas. Já tivemos situações em que você ficou danado com alguém, né? Às vezes com razão, às vezes sem razão. Mas todos nós já tivemos situações em que o nosso coração desejou, não é, dar o troco, desejou se vingar de alguma coisa, desejou o mal de uma pessoa. E toda vez que a gente fez isso, a gente quebrou o sexto mandamento, pecou contra Deus. Não pecou só contra a pessoa. É um pecado contra a pessoa, de fato, mas todo pecado é contra Deus em primeiro lugar. Então, quando você nutre esse tipo de sentimento no seu coração, é quebra do sexto mandamento. Veja, menosprezar, diz aqui o catecismo, menosprezar é você diminuir a pessoa. É quando você zomba da pessoa, sabe? Diminui, menospreza aquela pessoa por alguma coisa. Isso equivale à quebra do sexto mandamento. Na verdade, em outras palavras, toda ação contra uma pessoa injusta, uma ação injusta contra uma pessoa equivale a quebrar o sexto mandamento. Por isso ele coloca alguns pontos, alguns só, que isso aqui não é exaustivo. O catecismo poderia listar várias coisas, ele vai citando aqui um leque delas, mas não todas. Menosprezar, insultar. Insultar é você provocar uma pessoa. Viver com provocações com alguém. Às vezes não acontece isso. Tem ali duas pessoas e, de repente, uma fica sempre provocando a outra, fica insultando a outra. Isso é quebra do sexto mandamento. Odiar, ou mesmo, literalmente, chegar ao ponto de matar uma pessoa, matar o próximo. Isso é o que o mandamento diz para você não fazer. E veja só, nem através de pensamentos, nem palavras, nem olhares ou gestos, e muito menos através de ações. Veja a abrangência da proibição. Você não deve pensar mal de pessoas, não deve desejar no seu coração, nutrir no seu coração ódio por alguém, nos seus pensamentos, desejar ódio a uma pessoa. Você não deve, através das suas palavras, falar mal das pessoas, desejar o mal de uma pessoa. Todas estas coisas, irmãos, eu não sei se vocês estão compreendendo, elas são muito difíceis de fazer. É fácil falar, explicar, mas pôr em prática e viver o sexto mandamento, como Deus ordena, em relação ao próximo, é algo difícil de fazer. Porque durante o dia, o nosso pico de emoção vai variando. Você acorda bem, tem gente que já acorda mal, não é? Então, ao longo do dia, o seu humor vai variando. Uma situação te faz estar feliz, depois outra te faz ficar triste, outra te enfurece. E nisso, os seus pensamentos, o catecismo diz até os olhares. Quando você tem um olhar perverso para uma pessoa, um olhar mal para uma pessoa, e você sabe quando olha diferente para alguém. Quando você tem um olhar de reprovação injusto, não estou falando de um olhar justo, mas de um olhar injusto de reprovação. Quando você gesticula
Todas estas coisas que são contra o próximo são quebra do sexto mandamento. Nós não devemos cometer o assassinato nem através de pensamentos, nem de palavras, nem de olhares, nem de gestos, muito menos através de ações. Jesus, quando está explicando o mandamento para não cometer adultério, ele diz que quando um homem olha para uma mulher, ele já comete adultério no seu coração. Quando ele olha com intenção impura, ele já comete adultério no coração. Então isso aqui é pecar com o olhar. Ele olha, ele deseja e ele quebra o mandamento de não cometer adultério. Em relação a não matar, é a mesma coisa. Quando você olha de maneira errada, quando você pensa coisas erradas, quando você odeia no coração, quando você diz palavras incabíveis para uma pessoa, tudo isso é quebra do sexto mandamento. Tudo isso é matar a pessoa, segundo o ensino de Cristo. Então vocês percebem a profundidade do mandamento, como ele se desdobra de maneira bem interessante, irmãos. O catecismo diz que nós não devemos nem mesmo nos associar com outras pessoas com essas intenções. Então, se você sabe que tem alguém que não gosta de tal pessoa e você está junto dessa pessoa para acompanhar aquela a fazer o mal contra a outra, o catecismo nos ensina a evitar tais pessoas, a não andar com elas. Antes, nos retirar da presença delas, para que você não seja participante do mal com ela, para que você não contribua com a quebra do sexto mandamento junto com ela. Lembra que na Bíblia é dito que Deus reprova aqueles que adoram os ídolos e também aqueles que os fazem? Então veja, não é só o adorador, aquele que faz o ídolo e que fornece o objeto do pecado para outro, ele também participa do pecado. Então, ainda que você não tenha nada contra alguém, mas se você se associa a alguém que tem um problema com outro e participa dessa pessoa, está junto com ela no mal que essa pessoa pretende fazer, veja, o mal não é só matar, o mal é fazer qualquer dessas coisas que eu mencionei aqui. Falar mal, nutrir ódio, não é? Menosprezar a pessoa, insultar a pessoa, tudo isso é quebra do sexto mandamento. Então não devemos nem nos associar com tais pessoas. Antes devo renunciar a todo desejo por vingança. Até a vingança, e aqui nós podemos pensar numa vingança justa, por exemplo. Digamos que você foi alvo injusto de um ataque de uma pessoa e você quer se vingar dessa pessoa. A vingança não pertence a nós. Na Bíblia está escrito que a vingança pertence ao Senhor. Deus é que é o nosso vingador, diz o texto. Ele não nos ordena nós mesmos a promovermos a vingança com nossas mãos. As pessoas que dizem, irmãos, que ser cristão é algo fácil, não é fácil ser cristão. Porque o mundo, ele anda numa contramão de tudo isso que nós estamos aqui aprendendo. O mundo, ele quer pagar com a mesma moeda, né? O mundo não leva desaforo para casa, mas o evangelho é totalmente diferente. O evangelho diz que você tem que levar desaforo para casa. Aliás, não só levar o desaforo para casa, mas ajudar quem foi desaforado com você. Não é isso? Se alguém te obriga a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te bate na face, vira a outra face. Isso é o evangelho. Então, quem disse que é fácil viver assim? Não é fácil viver assim. Você tem que, de fato, dobrar o seu joelho diante do Senhor, fazer a sua avaliação do seu comportamento, sua vida, colocar diante de Deus, suplicar a Deus que te ajude, que te dê mais do Espírito Santo, que santifique mais sua vida, para que você viva em obediência a Ele. Porque não é fácil, irmãos. Não é uma tarefa fácil, mas é o evangelho. Se nós somos cristãos, nós somos chamados a viver assim. Nós somos chamados a nos comportar dessa maneira, diferente. Nós somos chamados a dar uma outra resposta. E sabe, essa é a marca do evangelho, a marca prática do evangelho que nós mais encontramos. A começar pelos atos e obras do próprio Senhor Jesus Cristo.
A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos inimigos, diz o texto sagrado. Ou seja, ele nos amou quando nós estávamos contra ele. Essa é a expressão. Quando nós repudiávamos o evangelho, quando nós não queríamos saber de Cristo, da palavra, da salvação, quando nós nos levantávamos contra ele para atacá-lo, ele nos amou e entregou sua vida por nós. É por isso que ele tem toda a autoridade para dizer: se alguém te bate na face, dá a ele a outra. Veja, ele ora pelos soldados que estão matando. Os soldados estão matando e ele diz: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Então, essa é sempre a mensagem de Cristo e foi o que ele fez na prática. Ele conta a parábola do bom samaritano e a parábola do bom samaritano é exatamente assim. Havia judeus e haviam samaritanos. Historicamente, judeus e samaritanos eram inimigos mortais. Imagine hoje um israelense e um morador da faixa de Gaza. São inimigos mortais, não é? Pois imagine o da faixa de Gaza ajudando o israelense. É mais ou menos isso. Nunca que ele faria isso. Nunca. Mas a parábola do bom samaritano é exatamente nesse sentido. Né? O samaritano ajuda o judeu que está doente, caído ali, foi roubado e bateram muito nele, ele está no chão, quase como morto. Passa um samaritano que deveria, segundo a sua cultura, deveria acabar de matar o judeu, aproveitar a oportunidade e pisar no pescoço dele, mas não, ele vai lá e cuida dele. Cuida muito bem dele. Cura as feridas, coloca na hospedaria, paga todas as despesas e ainda disse: continue cuidando dele, na volta eu pago o que faltar. Então, veja, esse é o ponto que aqui nós aprendemos em relação ao sexto mandamento. Não é fácil viver o sexto mandamento. Nenhum mandamento é fácil. E nós não vamos conseguir viver esse mandamento segundo a nossa própria força, segundo o nosso próprio entendimento, segundo o nosso próprio espírito. Nós precisamos do auxílio de Deus, da força do Senhor, da condução de Deus para poder cumprir isso aqui. Senão, o que nós vamos desejar sempre é a vingança. Qualquer pessoa que pisar no seu pé, você vai fazer lá como aquele personagem do Antigo Testamento, né? Lameque. Matou um porque pisou no pé dele, né? Está lá no texto de Gênesis. Você não vai perdoar, você vai logo reagir assim. A vingança sempre é maior do que a ofensa. Então sempre vai ser assim, a nossa resposta sempre será essa. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque como cristãos a nossa resposta tem que ser diferente. E é isso que muda, irmãos. Olhe, irmãos, existem centenas de testemunhos de pessoas más, completamente perversas, que foram convertidas porque provaram do amor de cristãos, que eles nunca esperavam receber. Mas os cristãos foram bons com eles, e essas pessoas que estavam dispostas a matá-los mudaram de ideia e decidiram não fazer mais o crime, né? E acabaram nos braços do Senhor convertidos. Então, a resposta do amor, quando o pagamento da nossa parte vem através do amor cristão, o resultado disso é muito grande. O impacto disso na vida de uma pessoa é muito alto. A pessoa só te faz o mal e você só faz o bem. A pessoa faz o mal e você faz o bem. Tem vizinhos que vivem brigando, né? Vivem brigando não. É aquele vizinho que fica sempre menosprezando o outro. Mas o outro nunca responde na mesma moeda. Ele sempre responde diferente. Tem uma história interessante de uma família que havia se mudado para um lugar. Eles eram cristãos e o restante lá da sua vizinhança todos não eram cristãos. Eram pessoas perversas, vida dissoluta. E aí a família que morava ao lado da família cristã, um morador bem antigo, passava o tempo todo, a semana toda encrencando com os cristãos, humilhando, jogando piada, fazendo pouco deles, e eles respondiam sempre com amor, né? Eles davam um bom dia,
eles não respondiam às ofensas, respondiam de outra forma, não é? E no final das contas, houve um acidente com o filho dessa família, um dos filhos dele, ele ficou muito mal no hospital. A primeira pessoa que chegou lá foi o pai daquela família cristã. Chegou para socorrer, para ajudar, para prestar apoio naquela hora. E logo depois a esposa dele chega trazendo comida, trazendo bolo, trazendo alguns lanches lá no hospital para eles comerem, se alimentarem. E eles passaram a noite toda orando com aquela família de não crentes, orando pelo filho deles. E aí, num certo momento, o pai daquela família de descrentes, ele chegou para o outro pai e disse: por que vocês estão fazendo isso? Eu sei que nós somos maus com vocês. Nossa família tem perturbado muito vocês. Era ele e a esposa dele que perturbavam tanto a mulher do cidadão lá cristão como do próprio cidadão. E ele disse: eu estou fazendo isso porque Cristo nos ensinou a fazer isso. E o Senhor Jesus Cristo fez isso por nós. E ele começou a evangelizar aquele homem. Final da história, irmãos. Aquela família toda foi servir a Cristo. Então, às vezes, os atos de bondade que nós fazemos, eles falam alto. O impacto é muito alto. Quando você responde diferente daquilo que se espera. Quando você dá um soco em alguém, você espera que aquela pessoa revide. Você pensa que ele vai revidar. Mas quando a resposta vem diferente daquilo que você imagina, quando a resposta é totalmente diferente, aquilo impacta você. E quando sempre é assim, você vê que aquela pessoa é diferente de fato. Então perceba que a vingança não nos pertence. Como diz o catecismo, devemos renunciar a todo desejo por vingança. Nós também não devemos nos prejudicar ou nos expor ao perigo imprudentemente. Se o mandamento é não matarás, eu não devo me colocar em situações perigosas imprudentemente. É diferente de um bombeiro, de um soldado, por exemplo, que ele precisa e é treinado para isso. Mas qualquer outra pessoa que arrisca sua vida de maneira desnecessária, ele está atentando contra a própria vida. Então, o mandamento nos proíbe de colocar a nossa vida em risco de maneira imprudente e desnecessária. O mandamento, agora, as partes positivas, ele nos chama a cuidar da nossa vida, cuidar de nós mesmos e cuidar, obviamente, dos outros. Quando você cuida da sua própria vida, e você é chamado a cuidar da sua vida, mas você também é chamado a cuidar da vida do próximo, a proteger o próximo, a fazer o que tiver ao seu alcance para que o próximo não seja, de maneira nenhuma, atingido por uma situação imprudente. Você tem que livrá-lo no que está ao seu alcance. Veja, irmãos, às vezes coisas pequenas, como, por exemplo, você está muito gordo e você tem que emagrecer. Se você não se preocupa com isso e continua comendo desenfreadamente, levando uma vida de maus hábitos, você está atentando contra a própria vida. Colocar a vida em perigo não é só você caminhar perto de uma linha de trem, não é só você atravessar ali uma rodovia muito movimentada na hora de pico ali. Não é isso, irmão. Você coloca sua vida em risco de muitas maneiras. Você tem N maneiras de você colocar sua vida em risco. E nós somos chamados a evitar isso, a ter cuidado com isso. Né? Então, não devemos nos prejudicar e nem nos expor a perigo imprudentemente. Por isso, também o governo está armado com a espada para prevenir homicídios. Lá em Romanos 13, nós aprendemos que o Senhor Deus, ele estabeleceu as autoridades, ele instituiu a autoridade e deu poder à autoridade e entregou a espada à autoridade. A espada é instrumento de morte, lembre sempre disso. A espada, ela simboliza a pena de morte e também simboliza a força.
O governo tem autoridade para usar a espada quando é preciso. E ele usa a espada não só para punir os maus, ou seja, quando o governo impõe a pena de morte aos criminosos, ele está usando a espada da maneira como Deus lhe concedeu. Mas ele também usa a espada para impedir o mal, para impedir que o assassinato aconteça. Imagine, meus irmãos, se a sociedade não tivesse as forças armadas. Imagine se não existisse uma força vigilante, bem armada, na sociedade para proteger as pessoas de bem dos homens maus. Como seria o mundo? Seria um caos, irmãos. Seria um caos. Então, Deus institui as forças armadas, as polícias, para que a justiça seja feita e o mal seja punido, mas também para impedir o progresso do mal. Então, está ali o soldado trabalhando, ele impede um roubo, ele impede ali um assassinato, porque ele tem o poder para isso, a força para isso. E ele está cumprindo o sexto mandamento quando faz isso, quando faz o bem, quando protege. Os governos, os magistrados, eles estão literalmente obedecendo o que Deus mandou no sexto mandamento, quando trabalham efetivamente para evitar o mal. Então, quando você vê as rondas policiais, quando você vê uma operação policial, nesses momentos, nesse sentido bem específico, eles estão guardando o sexto mandamento positivamente, impedindo que o assassinato aconteça. Então, isso também é guardar o sexto mandamento. Não matarás significa não matar literalmente uma pessoa, significa não falar mal da pessoa, não odiar a pessoa, não usar palavras contra essa pessoa, palavras más contra essa pessoa, não ter maus pensamentos contra essa pessoa. Significa tudo isso. Não é só matar, literalmente falando, tirar a vida de uma pessoa, mas é voltar-se contra a pessoa, contra ela. E quando você faz de tudo para proteger uma pessoa, guarda aquela pessoa do mal, ajuda aquela pessoa em dificuldades que podem levar a sua vida ali a perecer, você também está positivamente guardando a vida daquela pessoa e cumprindo o sexto mandamento. A pergunta 121 diz assim: esse mandamento se refere apenas a matar literalmente, né, tirar a vida? A resposta: ao proibir o homicídio, Deus nos ensina que ele odeia a raiz desse pecado, a inveja, o ódio, a raiva e a vingança. Aos olhos de Deus, todos esses são homicídio. Então veja, o mandamento, como dito agora há pouco, não se refere apenas a matar pessoas literalmente, se refere também a isso. Mas isso aí é o ponto máximo do mandamento. Ele se refere à raiz que dá vida a esse problema. Ou seja, aquilo que é fomentado leva a uma pessoa a matar a outra. E o que é isso? Quais são esses pecados? Alguns citados aqui são a inveja. Irmãos, quantas pessoas já se levantaram contra outras, quebrando o sexto mandamento e chegando às vezes ao ponto de matar uma pessoa por inveja? É claro que nem todo mundo chega a tirar a vida de outro por inveja. Isso aí como eu disse, é o ápice da coisa, do pecado. Mas quando você tem inveja de uma pessoa, a inveja de alguém já é quebra do sexto mandamento. Porque ela é a raiz do problema maior, que é matar. Ela vai levar a isso. Ela vai levar você a ter inveja e então ter raiva da pessoa e então desejar o mal da pessoa, até chegar ao ponto de matar uma pessoa. Às vezes você não mata com suas mãos, mas contrata alguém para matar. Isso é quebra do sexto mandamento.
Pecou tanto aquele que cometeu o ato, quanto aquele que planejou ou que pagou para alguém fazer. Tudo isso é quebra do sexto mandamento. Então, a raiz do problema é a inveja, o ódio, a raiva e a vingança. Todas estas coisas levam ou podem levar uma vida a ser ceifada e a quebrar, assim, o sexto mandamento. O catecismo diz que, aos olhos de Deus, todas estas coisas aqui são homicídio. São consideradas assassinato. Assim como o homem só olha e deseja uma mulher, comete adultério, sem nunca ter tido qualquer relação com ela, mas cometeu adultério, segundo Cristo, é adultério, odiar a pessoa, ter inveja dela, falar mal, maquinar, tudo isso também é matar, é quebra do mandamento, pecado contra Deus. Quando a Bíblia diz não matarás, primeiro, ela não está se referindo a animais aqui. Ela não está se referindo, por exemplo, a carneiros, porque Deus mesmo mandou matar e fazer, levar ofertas deles. E Deus mesmo instituiu os animais como fonte de alimento para o homem. Então não é matar animal. É claro que ninguém vai matar um animal deliberadamente, por diversão, por prazer sádico, né? Perversidade. Isso é mal também. Não é quebra do sexto mandamento, mas é um pecado contra a criação de Deus. Ninguém vai matar um animal por diversão apenas. Mas se você se alimenta do animal, se ele vai servir para nutrir seu corpo, sua família, isso é mandamento. Deus mandou que você usasse da carne para comer, para lhe fortalecer. Então, o sexto mandamento não fala de matar senão pessoas. Matar pessoas, homens ou mulheres. O mandamento é para o próximo. É você e o seu próximo. A proibição de matar aqui é matar ao próximo. Ninguém confunda isso, irmãos, achando que se refere a uma outra coisa. Qual é a lição que nós podemos tirar aqui do sexto mandamento em relação a questões práticas, irmãos? Por exemplo, como é que eu ponho em prática o sexto mandamento? Você pode pensar assim: eu vou pôr em prática o sexto mandamento não matando ninguém. Claro, você está pondo em prática o sexto mandamento quando você não mata ninguém. Mas como é que você exercita isso? Como é que você põe em prática isso nos seus desdobramentos? É quando você se porta de uma maneira, como vimos aqui, em que você passa a amar o seu próximo em lugar de odiá-lo. É quando você começa a ajudar o seu próximo, a cooperar com o seu próximo, a doar-se ao seu próximo para o bem dele, para ajudá-lo, para protegê-lo, para impedi-lo de cair em situações perigosas. Sabe, irmãos, às vezes nós que somos pais, nós falamos com os nossos filhos e nós impedimos nossos filhos de cometer alguns atos, não é? Você proíbe seu filho, você não vai fazer aquilo. Você não vai para aquele banho ali com os amigos, porque você sabe que a situação que ele pode se colocar é uma situação imprudente que pode levar à morte dele. Então, você tem N situações onde você proíbe seu filho. Quando você faz isso de uma maneira legítima com o seu próximo, claro que você não tem domínio sobre o seu próximo como você tem com seu filho menor. Mas quando você, de alguma maneira, livra o seu próximo através do diálogo, através de impedir mesmo, se for preciso, numa situação mais drástica, você tem que fazer isso para salvá-lo. Depois ele vai agradecer você. Então, quando você faz isso, você está pondo em prática o cumprimento do sexto mandamento, evitando que o seu próximo morra, evitando que você mesmo morra, evitando que o mal se instale. Então, isso é o sexto mandamento, meus irmãos. Não matarás ou não cometerás assassinato. A proibição é assassinar aqui. Em relação a este mandamento, vocês têm perguntas a fazer? Vamos agora
conversar, debater, responder perguntas, se vocês tiverem, né, alguma colocação, algum pensamento que vocês queiram compartilhar sobre o que nós vimos aqui. Você tem que defender sempre, sempre. Você não vai deixar que alguém atente contra a vida do seu filho, né? É claro que você deve ter sabedoria para também não exagerar, porque às vezes, por exemplo, seu filho está brincando com um coleguinha e os dois começam a brigar. Você não vai lá e chutar o coleguinha para matar o coleguinha. Você vai separar ali, né, conversar com os dois, etc. Mas se tem um brutamontes aí que está batendo no seu filho, aí você não vai deixar. Aí você vai ter que impedir o seu filho da maneira que for preciso. Se ele não parar com a ordem sua, aí você vai ter que, de alguma outra forma, fazê-lo parar, não é? Para que ele não acabe com a vida do seu filho. Isso não é. Se isso chegar ao ponto dessa pessoa morrer, isso não é assassinato, porque você está defendendo a vida do seu filho. Claro que essas situações nem sempre chegam a isso, não é? Nós estamos cogitando aqui mais uma vez, uma situação em que a coisa esticou muito e chegou na verdade, às últimas consequências, né? Mas nem sempre as coisas vão chegar. Às vezes, quando você for lá, o cara vai parar, não é? Vai parar de fazer o que ele está fazendo e a coisa já começa a esfriar ali. Mas você tem, como pai, em primeiro lugar, e como servo de Deus, defender os mais fracos. Seu filho é mais fraco nessa situação, se for um brutamontes, por exemplo, e você não peca quando coisas assim acontecem. Não é pecado. Pecado é você não fazer nada. Se você vê o seu filho sendo ali massacrado e você não faz nada, e você peca pela negligência. Porque você tem o dever de cuidar do seu filho. Então, tudo isso, irmãos, está numa esfera que exige muito equilíbrio da nossa parte. Para que você não extrapole nem para um lado e nem para o outro. Ou seja, para que você não seja uma pessoa completamente isento, né? O menino morre e você não faz nada, e ao mesmo tempo para que você já não chegue matando a pessoa, o agressor, não é? Então você tem que ter um equilíbrio ali para tentar sempre ser pacificador. Nós temos que procurar sempre a pacificação, mas se chegar o conflito crescer de uma forma incontrolável, a pessoa não quebra o sexto mandamento e nem a justiça humana considera um crime assim que vai te dar cadeia se você matar alguém em legítima defesa. Então, perceba que nem a justiça humana considera isso um crime nesses. Claro que vai responder a um processo, etc., mas eu não sei exatamente o nome técnico que se dá para um legítima defesa. Mas tem um termozinho que se usa que não é um crime exatamente, sabe? É como se fosse um crime excludente de licitude, né? Uhum. Repele injusta agressão. A injusta agressão, exatamente. Daquilo que é possível, né? Perfeito. Então, o nosso papel é proteger e evitar, dentro dos meios moderados, como ele diz aí. Eu creio que esse é o caráter bíblico também da coisa. Mas se alastrar e a coisa crescer, nós não vamos cometer pecado e nem quebraremos, obviamente, o sexto mandamento numa situação assim. A pergunta do João é interessante. Se uma mulher foi estuprada e engravidar, a questão é se ela pode abortar? Se seria legítimo ela abortar? A lei permite que ela faça o aborto. Não seria crime na justiça humana, não é? Pois é, mas é crime na justiça divina. É matar. E aí é matar deliberadamente, porque não foi a criança que cometeu o estupro. Não é? A criança é fruto já de uma violência, mas a criança em si não foi violenta. Aliás, a criança em si não sabe do que se passa. Então, a Bíblia vê isso como matar, como a quebra do sexto mandamento. A gente sabe que uma mulher que sofre uma violência como essa, ela vai ter um trauma, né? Porque é uma violência muito grande, uma agressão muito grande, e ela acaba engravidando de um agressor, às vezes que ela nunca nem viu,
não sabe quem é, um monstro, e ela está grávida daquela pessoa, mas ainda assim, a vida pertence ao Senhor. E a vida daquela criança não é a vida daquele agressor. É uma nova vida que foi gerada ali. Apesar de ser difícil, mas o certo, segundo a palavra de Deus, é que essa vida seja mantida, ela dê à luz o filho, e em todo caso, se ela não quiser a criança, ela tem que dar para doação. Mas não matar a criança abortando. Esse é o pior caminho. É o caminho do mal, é o caminho perverso, maligno. A mãe vai precisar de orientação espiritual, de orientação psicológica, para que ela tenha a sua gravidez e, quem sabe, até amar essa criança. Às vezes ela vai amar a criança. Tem muitos casos assim. Não vai precisar matar a criança. Matar é crime, é quebra do mandamento. Veja, nem tudo que a lei humana diz está certo. O que valida a lei humana é a lei divina. Ela é superior à lei humana. Quando Deus institui as autoridades, ele institui as autoridades para que elas sejam representantes dele ali na lei. Então, até mesmo a lei dos governos deve estar em consonância à lei divina. Quando um governo traz uma lei como essa, ela é uma lei injusta, ela não precisa ser obedecida. Um cristão não deve obedecer, mesmo que ele pague as consequências, mesmo que ele seja preso. Mas ele não deve obedecer uma lei assim, e não fazer aborto em situações como essa, em nenhuma situação. Veja, é exatamente isso. O sistema secular, né, o sistema humano caído, ele não vai aceitar as palavras de Cristo, porque vai parecer exatamente isso, né? Como é que alguém vai me dar um soco e eu não vou devolver esse soco? Eu vou aceitar ali numa boa. Não, Deus me livre de fazer isso, né? E às vezes o sangue nos leva a não fazer isso mesmo. Você se ira, você perde a cabeça no momento e acaba respondendo na mesma moeda. Mas não é a maneira bíblica. Não é o amor de Cristo. O amor de Cristo, o amor que Cristo ensina, é um amor diferente, né? É um amor que não vai devolver e nem vai querer devolver. Ou seja, não é que você não tenha raiva no momento, mas você não vai se vingar no futuro. Você não vai planejar para depois, aquele cara é mais forte do que eu, agora não dá para me devolver, mas eu vou pegar esse cara depois, eu vou armar uma para ele. O cristão não deve ter essa mentalidade. Isso é a vingança, isso é pecado, quebra do sexto mandamento. Então, ainda que a sociedade nos veja de maneira como bobões, como pessoas assim, né, que a gente pode fazer o que quer com eles, mas ainda assim a resposta que o cristão precisa dar sempre é o amor. É por isso que eu disse que é difícil ser cristão na prática mesmo, e principalmente em relação a amar ao próximo. É difícil. Não, essa atitude, né, é um exemplo simples, mas realmente na mosca, né? Eu vou até falar aqui porque está gravando, eu quero dar esse exemplo, né? Todo dia a vizinha pega a sujeira do cachorrinho lá e joga na porta da casa, da sua casa. Aí você, quando acorda, pega a sujeirinha e joga na casa dela. Você não faz isso. Você pega a sujeira do cachorro e joga no lixo. Você nem vai falar com ela, né? Então veja, essa atitude, além de ser atitude cristã, correta, é uma atitude que evita problemas. Porque se você às vezes vai lá tomar satisfação, não é que você não tenha direito, você tem direito, mas nem precisa usar o direito. Às vezes não usar o direito é até melhor, não é? É uma coisa tão pequena, né? É um problema tão pequeno que não precisa virar uma tempestade.